Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, seguindo aqui a linha dos acontecimentos recentes revelados pela palavra de Deus para aumentar a sua fé. Qual é o evento recente, Ricardo? A abertura dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas. Irmãos, olha só, me custa muito ver isso, tá? Eu vejo só... Tem coisas que eu não assisto, tá? Eu era uma pessoa que eu não era muito chegada à Olimpíada, não. Gostava muito de Copa do Mundo só, né? Porque gostar de futebol, essas coisas assim. E essa Olimpíada, a seleção brasileira de futebol nem sequer se classificou, tá? Então aqueles 2% que eu tinha de um pouco de interesse de assistir alguma coisa, foi embora com isso aí. Você tá me entendendo? Porque isso aí agora, você pode ver os cortes que chegam para mim nas redes sociais da grande mídia. Eles estão mais preocupados em fofoca, tá me entendendo? Você sabe, e tudo lesbianismo e homossexualismo. Você sabe, entenda que é um namorado de quem, do atleta não sei de que, da atleta não sei de que é a namorada da atleta, que é o namorado do atleta. A mídia hoje é só isso, irmãos. Tá me entendendo? Eles estão insistindo nesse ponto aí. E o objetivo dos meus vídeos não é criticar, é mostrar, entendeu? Como é que o anticristo age para você se preparar. Então, os flashes dessa abertura que eu vi, colocaram ali tudo é negócio de transgênero, as pessoas só levam para esse lado. E os católicos, na rede, assim, pelo que eu percebi, foram os que mais protestaram, porque em relação à Santa Ceia. Mas a Santa Ceia ali foi apenas mais um detalhe para mostrar, meus irmãos, olha, quem fez essa foi o responsável, né, o diretor artístico, sei lá, quem criou essa abertura aí, foi um francês lá, como se fosse uma pessoa do PSOL de lá, um radical de esquerda. E eu já falei que a Bíblia me mostra que Deus e os cristãos, eles são de hoje, na linguagem de hoje, de extrema direita, direita ou extrema direita. Entendeu? Conservador, entendeu? De família, de pátria, essas coisas. O da esquerda, ela odeia tudo isso que foi estabelecido por Deus e que norteou. Inclusive, eles pregam a favor da homossexualidade, mas eles nasceram de um hétero, então eles já começam sem lógica, entendeu? Mas é uma ilógica demoníaca. Então teve lá o negócio da Santa Ceia, tá? Mas o que chamou a atenção, que eu vou falar nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, são dois detalhes que apareceram ali naquela abertura, entendeu? Uma, foi o cavalo, eu li aí no Facebook, não sei quem postou, negócio falando do cavalo pálido, não sei o que, mas já foi uma confusão danada, sabe? Porque o povo não lê Bíblia. E se lê, não examina, irmão. Tu tá me entendendo? A gente está com déficit hoje. Eu vejo crente, eu vejo pastor e pastora dizendo que Velho Testamento é coisa do passado, que vai demorar muito tempo, e se acontecer, Jesus vai arrebatar a igreja antes. Engano de Satanás, irmão. Como eu te falei, a Bíblia, a fé, ela consiste na simplicidade. Não precisa de Bíblia de estudo, nem ser doutor em teologia, não. Não tá me entendendo, irmão? A Bíblia, se você abrir o coração, você vai entendê-la. Porque o Espírito Santo vai fazer você entender. Provérbios 1:23, cansei de falar isso. Então ali tem, além da Santa Ceia, tá, que eu não vou falar nesse vídeo, é o cavaleiro branco e o outro que sai uma pessoa sem face. Esse negócio de sem face, se eu me esquecer de falar, é o seguinte: toda a abertura olímpica, se vocês pararem para ver, geralmente quem leva a tocha é uma pessoa, um atleta veterano, né? Que o recordista das Olimpíadas anteriores, ídolo, né? Que leva a tocha lá. Essa desse de 2024 na França, tá? Foi uma pessoa sem face, foi uma alegoria de uma coisa sem face, e isso tem respaldo bíblico. Aonde está, Ricardo? Eu vou falar dos cavaleiros e um detalhe final desse versículo 6 aqui, não do capítulo 6, não no versículo 6, vai do 1 ao 6. Preste atenção, irmão. Assim diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 1.
Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei que diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgado uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Em outras versões, saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada. O terceiro selo aqui no versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei que eis um cavalo preto e seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz grave vindo dentre os 4 seres viventes, clamando: 1 quilo de trigo por um dinheiro, e 3 quilos de cevada também por um dinheiro. Mas não destrua o azeite e o vinho. Vou repetir: mas não destrua o azeite e o vinho. Muitos de vocês aí que estão ouvindo esse vídeo, que já ouviu falar desse trecho de Apocalipse 6, vocês já ouviram falar que esse cavaleiro branco é Jesus Cristo. Não é. Esse cavaleiro branco é o anticristo. Você está me entendendo? Porque o branco, na Bíblia, ele significa, nas vestimentas do servo do Senhor, santidade, ou seja, separação do mundo. Mas ele também tem um simbolismo, que inclusive é usado, né? Qual é a cor da bandeira quando o inimigo está enclicheirado e vê que não vai conseguir ganhar, para poupar a vida dos soldados? A bandeira... Eita, a bandeira branca da paz. Não está me entendendo? Então, é uma bandeira que traz a paz. E esse cavaleiro, ele saiu vencendo e para vencer, né? Na versão aqui da King James, cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Por quê, irmão? Eu expliquei no outro vídeo de Apocalipse 17, sempre ele, né? Que é fundamental você entender isso de uma vez por todas. Que esse poder que o anticristo tem, Daniel também fala isso, eu botei o vídeo de Daniel falando sobre Daniel também, que é permitido por Deus, que Deus tem que colocar um fim na história. Tu tá me entendendo, irmão? Isso explica porque Deus não acabou com Satanás lá antes de Gênesis, que é a história de Lúcifer, né? A história de Lúcifer está no livro de Jó e no livro de Ezequiel. Porque se Deus matasse Lúcifer, entendeu? Mesmo ele na onisciência dele, sabendo o que Lúcifer ia fazer, inclusive contra nós, seres humanos, que somos a criação que Deus mais ama, mais amou e mais ama, os anjos não temeriam a Deus, temor no caso de reverência, eles iam ter medo de Deus. E em alguma parte da eternidade, os anjos, eles iam falar assim: e se Lúcifer estivesse certo? Então a gente, irmão, a Bíblia mostra um Deus detalhista, um Deus peremptório, um Deus que não deixa dúvida, inclusive vai ser no dia do juízo. Hoje até satanista, eu creio que 99,5% das pessoas acreditam que Deus é bom e o diabo é ruim, verdade ou mentira? Mas Lúcifer, ele se apresentou como uma coisa boa, apresentando uma outra alternativa à palavra de Deus. E sobre esses pastor e pastora que não estão entendendo o que está acontecendo ou não querem entender, é justamente o que está escrito em Gênesis. A serpente, entendeu? Que o próprio Apocalipse fala que a serpente é o antigo dragão, também chamado Diabo e Satanás. Ele ofereceu a Eva, que é a igreja, e primitiva, pura. E qual é o alimento da igreja? É a palavra de Deus. Por isso que Deus ele deu a ordem: da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque se comer, certamente morrerás. Então a serpente, o diabo, ele apenas colocou um não, ou seja, ele está mostrando ali, irmão, que o diabo também ia usar a palavra, mas fora do contexto, com ordem estanha, com fogo estanho.
Tu tá me entendendo? Então Daniel diz que Deus ele vai conceder, ó, o Daniel, Apocalipse 17, Deus vai conceder poder para o anticristo, ele vai dominar, mas por um período de tempo, irmãos. Tu tá me entendendo? O governo do anticristo, segundo o próprio Daniel, são 1260 tardes e manhãs da primeira parte até ele quebrar o acordo. Quanto dá isso? 3 anos e meio. Tu tá me entendendo? No próprio livro de Daniel, fala das 70 semanas. Se você estudar, até da internet mesmo, se você pegar, pelos fatos históricos, os irmãos estudiosos que fizeram trabalhos excelentes, você vai perceber que hoje, em 2024, a gente está na 69ª semana, semana número 69. A 7ª semana, segundo o livro de Daniel, é os últimos 7 anos literais, porque a profecia de Deus também é no calendário ocidental e não só do lunar. Tu tá me entendendo? Então, os 7 últimos anos será a última chabua de anos, que é a 70ª. Então vai ser 7 anos literais. Quando o anticristo reinar, aí você conta, o anticristo foi entornado, vai ser 3 anos e meio de uma maravilha, como eu falei no outro vídeo. Uma maravilha, um tempo de paz e prosperidade. Como eu te falei, o anticristo é da linhagem maçônica, ele vai vir para enganar os escolhidos. Isso quer dizer que o anticristo não gosta de ditador, apesar de ele vai ser, que ele vai ser o maior de todos, e o último também, tá? Mas ele não gosta de ditador, que não seja ele, lógico, né? Ele não gosta de ladrão, ele não gosta de corrupto, porque a maioria das pessoas que ele quer enganar, que ele quer adoração, porque dinheiro ele já tem, também não gosta disso. Eles não gostam, o anticristo não gosta de homossexual, ele não gosta de presepada. Você está me entendendo, irmão? Eu vi um vídeo do CD do Prepare-se lá atrás, há 19 anos atrás, dizendo que a redução populacional vai começar, sabe por onde? Pelos presídios. Eles vão começar a matar ladrão, irmão, grandes e pequenos. E o povo vai aplaudir. Ele também está trabalhando na cura de doenças. Por quê? Porque a maioria das doenças, irmão, bota uma coisa na sua cabeça, foi médico renovado que falou isso, não é na cabeça de Ricardo, não falo nada da minha cabeça não, meu irmão. É que a minha cabeça é um apanhado de coisa que eu vou estudando. Desde a época que eu nem lia a Bíblia, eu lia artigos científicos, mas ela fica na minha memória. E deve ser por isso que Deus ele levanta eu e algumas pessoas para usar essa memória em prol do reino dele. Eu me lembro de um cientista famoso, que ele disse que qualquer doença que os anticorpos naturais do ser humano, desde que você tenha uma boa alimentação, não consiga erradicar, é doença fabricada em laboratório, irmão. O vírus da AIDS, o vírus Ebola, você já ouviu falar acho que é marco zero, ponto zero, é da onde veio, quando eles começam a pesquisar da onde veio a doença. Tudo em países africanos, irmão. Ebola, AIDS, a maioria dessas doenças aí, negócio de meningite, veio tudo de lá, porque lá é o teste perfeito, porque são pessoas miseráveis, pessoas negras, eles são racistas, pobres, eles não gostam de pobre. É só você juntar as peças, irmão. Tu tá me entendendo? Então o que acontece, meus amados irmãos? Se eles criam uma doença laboratória, eles já criam a cura junto. Só que primeiro ele ganha um monte de dinheiro. Porque remédios, principalmente para curar câncer, são caros. Quem passou por isso aí sabe. Determinados remédios são caríssimos. Então eles vendem para o governo, eles vendem para as pessoas, para a farmácia. Mas quando chegar na hora, que é o plano dele, ele vai liberar a cura. E você realmente vai ser curado. Mas a pergunta que você tem que fazer não era para eu estar doente. É essa pergunta que você tem que fazer. Tu tá me entendendo, irmão? Então ele vai ser um governo que vai ter aí, como eu falei, um reset financeiro. Eu creio também que ele vai até zerar dívidas que você tem. Não tô falando para você sair fazendo dívida não, tá, irmão? Porque nome limpo. A pessoa quer sujar nome por causa de uma televisão que vale R$4.000. Eu trabalho nesse meio financeiro, irmão. Eu sei o que é score. Eu trabalhei em loja de carro. Eu vi uma ficha ser negada por uma viúva de desembargador que na época, quando o salário mínimo, se eu não me engano, era, sei lá, R$470, a mulher ganhava R$29.000, pensionista de desembargador falecido.
A mulher teve a ficha negada, tu sabe por quê? Porque ela ficou devendo a Brastel. O Itaú comprou a massa falida da Brastel, então foi jogando o CPF no sistema, que já estava se informatizando. Então o CPF que batia com atestado de óbito, ou seja, cliente da Brastel que já morreu, eles descartavam. Os que estavam vivos, eles vendem para a empresa de cobrança, é por isso que você fica recebendo essas ligações de São Paulo, de Santander, de Itaú, tu tá me entendendo, irmão? Então a mulher teve a ficha negada, porque o nome hoje, irmão, as pessoas estouram o nome por causa de uma TV de 4 mil, por causa de 2 mil. Eu falo hoje, um nome hoje com score bom vale mais que R$500 mil. Tu tá me entendendo? E se você dever e não fizer um acordo do cartão de crédito e não honrar, você vai ficar pelo resto da vida dependendo do cartão de crédito dos outros. E fora que se você morrer devendo, tu vai bater na trave no dia do juízo. Então tá na hora de colocar sua vida em ordem, irmão. Então nada como 3 anos e meio de paz, prosperidade, para vocês fazer o que vocês quiserem. Porque esse cavaleiro branco aqui é diferente de um monte de coisa estranha que eu li por aí na internet, depois dessa maldita abertura dessas Olimpíadas aí. Esse cavaleiro branco é o anticristo. A pessoa estava confundindo esse cavaleiro branco primeiro com um cavalo amarelo, entendeu? Que é da fome, que na Bíblia é azul, que em outras versões é pálida. Mas o porquê? Por que logo em seguida aqui, ó, depois do cavalo branco, ou seja, é o tempo do anticristo, vai ser tempo de paz, por isso que ele é cavaleiro branco. Ninguém vai resistir a ele. Tu tá me entendendo? Esse pessoal aí vai tudo cair, irmão. Vai tudo cair. Eu expliquei por que a Venezuela sofre tanto. Eu expliquei no outro vídeo lá atrás, se vocês pesquisar, que eu falei sobre a Venezuela. Por causa da matriz religiosa dela. Cristo fica em quarta, quinta opção, irmão. A matriz religiosa, ou seja, quem a maioria do povo acredita, majoritariamente, tem raízes espanholas, indígenas, entendeu? E outra lá eu esqueci. E eu estava falando que no livro de Jeremias, é tipo assim, as pessoas acreditam em outros deuses, mas quando a catástrofe real acontece na vida dela, ela quer reclamar, botar a culpa em Deus. Eu expliquei pelo texto de Jeremias, traduzindo para os dias de hoje, eu falei assim, pô, por que você está reclamando que você está passando fome, comendo cachorro e rato? Porque os venezuelanos estão criando rato. Porque os cachorros já acabaram. Eles estão criando ratos para comer. A fonte de proteína deles são ratos, irmão. Tu tá me entendendo? E lá em Jeremias é como se eles falassem assim, cadê a tua Nossa Senhora de Guadalupe, sei lá, não sei o que é, qual o teu Deus aí? Cadê o teu Deus indígena? Pede pra ele. Pede pra ele tirar esse ditador do poder aí. Porque toda ditadura, ela começa com uma frasezinha que arrebanha um monte de jovenzinho, pessoa que não tem nada na cabeça. Sabe qual é? Viva la revolução. Vai nessa pra você ver. E a esquerda, ela é a face do demônio. Tu acha que esquerda vai gostar de ainda mais de pobre, irmão? Tá na hora de vocês saírem desse engano, esse negócio de política, irmão. Tá na hora de vocês virem para Cristo, se preparar, começar a ler a palavra. Ah, Ricardo, mas você falou que o Maduro ia sair. O Maduro saiu, tá, irmão? É só questão de tempo. Ele tá ali resistindo. Os filhos dele já fugiram. Entendeu? Ele já mandou 3 bilhões para a Turquia. Quem se aprofundar direitinho vai ver. Vai estourar com essa semana aí. Ele já saiu. Tu tá me entendendo? Ele foi derrotado. Então é questão de tempo, porque o anticristo também ele vem consertando isso, mas ainda não é o tempo dele, mas é questão de muito pouco tempo para ele começar a reinar. E aqui no versículo 3, quando ele abriu o segundo selo, ouviu o ser vivente. Vem, né? Partiu a cavalgadura, o cavalo vermelho. Seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, depois dos 3 anos e meio. O que é tirar a paz da terra? Matar 1/3 dos homens. Guerra, irmão. Apocalipse está falando da iminente 3ª guerra mundial. Porque é preciso haver, porque também está escrito que vai haver uma redução populacional. E se não houver uma redução populacional, não tem como ele dar aquele que eu te falei, os $3.000 por mês. Porque se ele der $3.000 por mês para 8 bilhões de pessoas, quebra. É preciso ter uma redução. E essa redução também vai vir por doenças, que ele já tem cura. Então os que ficarem vivos não vão adorá-lo? Poxa, morreu tanta gente
por essa doença e agora vem um homem vindo com a cura. Ele vai fazer tão sinais e maravilhas, como diz em Mateus 24, que ele vai ser adorado como um Deus. Todo mundo vai pensar que ele é o Messias, irmão. Principalmente os judeus. Porque ele vai ser um governante mundial. Como os judeus queriam. Entendeu? Um rei de Israel que dominasse sobre Roma, que era o mundo na época, que era o sistema na época. Tu tá me entendendo? Mas só que mal sabem os judeus que Jesus, ele veio anunciando um reino celestial, irmão. Eu estava falando com uma irmã no WhatsApp que Jesus, aquela passagem do paralítico que ele é descido por 4 amigos no teto, né? Que ele não podia se locomover, então eles tiveram a ideia e desceram pelo teto. O que Jesus fala para aquele paralítico? Porque primeiro ele fala que Jesus admirou a fé, entendeu, deles. Podia ter deixado o paralítico para lá, mas não, eles foram lá em cima do telhado, desceram porque Jesus estava dentro da casa. O que ele falou primeiro para o paralítico? Quem se lembra aí? Ele fala, perdoados são seus pecados. Ué, vem um paralítico descendo. O que eles queriam? Que o paralítico voltasse a andar, não é? Então por que Jesus perdoou os pecados dele primeiro? E aquilo causou um escândalo no fariseu. Os fariseus estavam ali também. E eles disseram assim, quem é esse que está perdoando o pecado? Não acreditavam em Jesus. A Jesus, ele conhecendo a malícia dele, ele falou assim, também para mostrar que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, eu também digo para ele, pega a tua cama, levanta e anda, curou depois. Jesus, ele vai sempre ver o lado espiritual primeiro. Por quê? Porque o lado espiritual é o mais importante para você, porque ele quer que você viva na eternidade, irmão. O lado espiritual é o lado da sua fé. Depois ele te cura. Tu tá me entendendo, irmão? Porque às vezes a pessoa fala assim, Jesus não me curou. Eu até perguntei para uns irmãos na época que eu comecei a ler Bíblia mesmo. Tem um texto lá, não sei se Paulo fala de Onésimo, numa das cartas dele, que ele diz assim, ó, deixei o meu servo Onésimo doente em casa para ir ter convosco. Eu falei, poxa, por que Paulo não estendeu as mãos e curou Onésimo? Tu tá me entendendo, irmão? Você vai ver aí Ezequias com um problema no pé, e Isaías, amando de Deus, mandando fazer um emplasto, né, com azeite e farinha, não sei o que era o remédio da época, mel, para passar no pé de Ezequias. Ué, por que não meteu a mão e não curou? Tu tá me entendendo, irmão? Então tem coisas específicas, que às vezes você está doente, como aconteceu com a minha irmã uma vez. Poxa, por que Deus não me livrou dessa doença? Ela foi internada, mas ali ela pregou para todo mundo ali dentro do hospital. Então, às vezes, querido, Deus ele te bota numa situação para você pregar a palavra dele, porque ele vai sempre te usar para salvar outras pessoas. Mas não, o servo reclama. Ó, José foi jogado na prisão lá. Foi José? Foi ele, né? Injustamente. Foi teve falsa acusação de assédio sexual com a mulher lá de Potifar. Você vê José reclamando, pô Deus, eu sou teu servo, eu te sirvo, você é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, olha só o que está acontecendo comigo. Não, irmão, porque quando Deus permite uma coisa na sua vida, é porque ele tem um propósito. A gente tem que parar de reclamar, porque o povo de Êxodo reclamou, a terra engoliu, vai para o mundo. E eu queria finalizar, porque é o seguinte, então olha só, esses outros cavalos, irmãos, que aparecem, os cavaleiros, tá? São mesmo anticristo. Não é que são coisas diferentes, não. Só que são as fases dele. Tá me entendendo? A primeira, enganando, a ponto de ser adorado como um Deus. Vai ser o período que vai ter maior paz. Vai ser o período para você acertar todas as suas dívidas e fazer todas as suas viagens. Tá? Porque depois o bicho vai pegar. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Depois vai vir guerra, vai vir fome, perseguição aos cristãos. Mas eu queria falar, para finalizar o vídeo, sobre o versículo 6. Eu não vou nem falar do cavalo amarelo, que está dizendo aqui, se chama morte. E o lugar dos mortos seguia de perto. Foi lhe dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matasse a espada pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens da terra. No Apocalipse 9 está falando também sobre os animais selvagens. Você vai ver animais ali, escorpião, cavalo com couraça de fogo. Ele está falando de drones, fuzis e até de bomba atômica, se você ler o Apocalipse 9. Também já botei um vídeo sobre isso. Então ele está falando morte, então morte, primeira guerra, ou seja,
ele vai revelar a verdadeira natureza dele. Aqui ele vem como um falso amigo. Não fica esperando o anticristo vir com rabo, chifre e dente, não. Ele vai vir como, inclusive como Jesus. Porque eu já falei, o próprio Apocalipse fala. Ele se parecerá com um cordeiro, mas se expressará, ou seja, ele vai falar como um dragão. Só os servos do Senhor que conseguem ver um dragão falando, irmão, e não Deus. Tá me entendendo? Só vê anjo, querido, quem tem fé. Versículo 6 para encerrar. Então ouvi que parecia uma voz grave vinda dos 4 seres viventes clamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Ele está falando de aumento de preço, de uma crise econômica, política, financeira mundial causada por grandes guerras. Todo mundo sabe aqui, quem estudou mais, a depressão que teve em 1912, a queda do World Trade Center. Depois veio tudo isso causando um grave aumento de preço, né? A grave crise financeira mundial. Teve a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que o presidente do Brasil na época era o Lula, que está aí, falou que havia uma marolinha. Tu tá me entendendo? Então, querido, olha só. Ele está falando de consequências econômicas graves. Mas isso ele está dizendo as fases do anticristo depois que ele quebrar o acordo, 3 anos e meio, que aí vai começar o período conhecido como a famosa Grande Tribulação, que envolve isso também. Ou seja, é um período de pânico, um período de quebradeira mundial, um período de destruição econômica, individual e coletiva. Você tá me entendendo? Mas por que ele fala não danifiques o azeite e o vinho? Será que ele está falando do vinho galhoto? Do Calvin Wine? Será que ele está falando do azeite galo? Qual o nome do outro azeite aí? Não sei, azeite Maria. Não, azeite Maria. Ele está falando do azeite fazão. O que é o azeite na Bíblia, irmão? É o Espírito Santo de Deus derramado. Por isso que lá em Êxodo, Deuteronômio também, quando se ungiu o sacerdote, espingava azeite para consagrar o sacerdote pelo Espírito Santo de Deus. É o derramado do Espírito Santo de Deus. Também esse azeite aqui de Apocalipse, ele representa a chuva seródia, que é uma das profecias maravilhosas de Joel, que é um dos contra-ataques de Deus para a gente suportar a grande tribulação. Sem a chuva seródia, irmão, a gente não dura 5 minutos na grande tribulação. Mas com a chuva seródia, a gente passa com ela feliz, porque o vinho significa o sangue de Cristo, tá? Mas o vinho também, ele aparece lá em Noé, quando Noé desembarcou da arca, ele planta uma vinha, ele toma vinho. Vinho também na Bíblia é um simbolismo de alegria. Se lembra quando eu falei para vocês, irmão, que as 10 pragas do Egito é a prefiguração da grande tribulação. Então, enquanto estava tendo a grande tribulação no Egito, que é o mundo, o povo de Deus estava indo para onde? Em Êxodo 14. Estava saindo do Egito, indo para Páscoa, aleluia! Ou seja, momentos de muita alegria, enquanto o mundo estava sofrendo morte de primogênito, doença, peste, mosca, piolho, pedra caindo do céu, escuridão. Você está me entendendo, irmãos? Então os meus vídeos também vai ser sempre para você ficar do lado de Deus, mas não é ficar do lado de Deus esperando de braços cruzados, não. Porque esse próprio povo de Êxodo, eu gosto muito de fazer esse paralelo, porque essa passagem de Êxodo é importantíssima, irmão. O povo de Êxodo, quando ele bateu de frente com o Mar Vermelho, ficaram tudo parados. Moisés foi lá, orar, reclamar com Deus. Deus deu-lhe uma bronca nele e falou assim: ô Moisés, tu tá falando com o moleque? Eu não tô falando para vocês ir. Diga ao povo que marche, Moisés. Ah não, o povo tava todo parado, com medo. Crente com medo, irmão. Servo do Senhor com medo. O que é isso, irmãos? Irmão, esse negócio de Olimpíada, encerrando o vídeo agora, aquilo ali, graças a Deus, eu te juro, eu fiquei feliz com aquilo ali. Tem muita gente que ficou indignada, mas eu fiquei feliz, porque aquilo é mais um sinal claro, irmãos,
de que todas essas profecias estão acontecendo. E se está acontecendo, se você estiver do lado de Deus, você vai ter um final feliz, irmãos. Mesmo durante a grande tribulação, irmão. A gente tem que ser aqueles que vivem na cidade de gozo, onde praga nenhuma chegou. E saiu dali, atravessou o deserto para ir para Páscoa, irmão, com alegria. Então, esses momentos são de indignação para quem tem um umbigo preso nessa terra. E sabe que se morrer vai bater na trave. Então vamos praticar o perdão. Vamos praticar o amor verdadeiro um para os outros. Vamos ler a palavra de Deus, que vai nos limpar de toda essa sujeira que esse sistema colocou em cima da gente. Vamos nos manter em oração e principalmente em santificação, separado das coisas do mundo. Eu não estou falando para você virar um bitolado. Eu estou falando para você ser uma pessoa, no mínimo, esperta. Não está me entendendo? Use a tecnologia do sistema a seu favor, mas o seu coração você oferta ao que realmente vai vencer no final. E não esse cavaleiro branco que é o anticristo, que só vai ter 7 aninhos para governar antes de passar toda uma eternidade no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, junto com a morte, junto com o falso profeta e todos aqueles que resolveram segui-los. Qualquer coisa deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.